E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de ciências do 6º ano. Tamo junto? Com certeza, né? Então, a prof. Tabita está aqui com vocês hoje para a gente dar continuidade. E aí, presta atenção, nós estamos falando dos seres vivos, correto? Aí nós falamos dos níveis de organização. Na última aula nós falamos sobre um grupo específico, que eram os dos vírus, tá? Que são estudados à parte, eles não são incluídos nem no reino Monera, nem no reino protista, nem no reino fungi, nem no reino plantar e nem no reino animalia. Por que, professora? Porque eles não têm células, são acelulares, perfeito? Aí a gente falou do Dmitrio, né? Que ele, junto com o Martinez, que descobriram, então, a existência de organismos, de estruturas muito menores, infinitamente menores do que as bactérias, que eles conheciam. E aí, em 1940, você teve a utilização, a construção do microscópio que pôde permitir ao ser humano a visualização dessas entidades, que eles chamaram de vírus. Perfeito? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta na aula de hoje. Sobre qual ferramenta, professora? Sobre a ferramenta do microscópio. Professora, a gente já vê todas as partes do microscópio? Não. Calma teu coração. Vai dar uma olhada no nosso material, então. Olha lá. Então, a gente está falando sobre seres vivos, mas vamos enfatizar a questão do microscópio, porque através desse aparelho, né, microscópio, que nós visualizamos que é nada mais, nada menos que a vida microscópica. É um mundo todo complexo, gente, que foi muito importante nós descobrirmos, porque aí a gente consegue se munir, né, se armar, estudá-los, compreendê-los para poder se defender, porque muitos deles são patogênicos. Então, a gente vai falar sobre um breve histórico em relação a isso, vamos falar da importância desse instrumento e vamos falar sobre a teoria que apregoa todas as questões e trata das questões dos seres vivos no geral. Perfeito? Preparado, então? Vamos lá. Então, a gente tem aqui duas pessoas importantes. Hans Janssen e Zacarias Janssen. Professores, tem o mesmo sobrenome. Pois é, pai e filho, tá? Hans, o pai, Zacarias, o filho. Então, no século XVI, eles propuseram duas lentes e sobrepuseram, né, na verdade. Ou seja, eles fizeram, pode colocar eu aqui na tela, eles fizeram isso aqui, ó, tá? Sobrepuseram essas lentes. Por que lentes, professora? Ah, é verdade, deixa eu contar a história deles, né? Galera, olha só que legal. Eles eram fabricantes de óculos, tá? Óculos. Não tinha microscopia ainda, certo? E aí, como eles trabalhavam com as lentes dos óculos da sua época, a gente está falando de que século aqui, gente, ó? Cadê? Aqui. Aqui, ó. Século XVI. Né? E eles trabalhavam, então, com essa... Eles permitiam que os seres humanos conseguissem visualizar de forma melhor. A função, né, do óculos. Quando eles só propuseram algumas lentes, eles foram observar algumas estruturas e viram que havia um aumento muito maior. E a partir daí, eles começaram então a trabalhar com essa questão de lentes para aumentos de imagens muito pequenas. E aí começou então o interesse do ser humano por criar ferramentas que permitissem esse processo. Ou seja, aquilo que ele não estava vendo agora, utilizando essas lentes, abriu-se um mundo, né? E olha que interessante os personagens que a gente trouxe para vocês aqui, para a gente fazer esse breve histórico. A compreensão de que se tinha na época deles, né? Que hoje, quando a gente fala de bactérias e vírus, ok, todo mundo sabe. Quando a gente fala de levedura, que são as formas microscópicas de fungos, todo mundo sabe. Mas naquela época, a gente está falando de muito tempo atrás, eles não tinham essa noção, galera, tá? Então, olha só como é que eles compreendiam. Pode me tirar? Oi. Aí. Então, no século XVII, Anton von Leeuwenhoek, olha ele aí, muito elegante, com as suas cabeleiras, né? Estava ali sempre escrevendo, fazendo alguma coisa. E quem era Leeuwenhoek, professora? Ele era um homem muito audacioso, muito criterioso, e ele trabalhava também com essas lentes. E aí ele preparou essa ferramenta que está aí do lado na imagem, né,
que era um aparelhozinho que não era ainda um microscópio, tá? Mas ele colocava acoplado em qualquer superfície fixa, e aí ele colocava, ele também era fabricante, ele trabalhava com tecidos, e para ver as fibras dos tecidos, porque ele era o melhor da sua época. Todas as pessoas vinham até ele. E ele queria apresentar, entregar o melhor para os seus clientes. O que ele fazia? Ele tinha que visualizar as fibras do tecido que ele estava fabricando. E aí foi quando ele foi se especializando nessas lentes também. Ele polia as lentes deles, né, essas lentes que ele trabalhava, e colocava nessa ferramenta para poder observar. Só que, curiosamente, ele também foi observar várias outras formas de vida. E aí foi ele quem descreveu a observação de quem? Leveduras. O que são leveduras, professora? São, opa, voltando aqui, vamos lá, e vai já dar certo, e já deu certo, e ok, aqui. As leveduras são as formas, né, microscópicas aí dos fungos, que são utilizados aí para fazer os pães, as massas, enfim, tá? Aí a gente tem também a visualização das fibras musculares. Então, aquela imagem que nós temos, aquelas células alongadas que formam os nossos músculos, foi feita a primeira observação aí por Leeuwenhoek, tá? E ele também descreveu os espermatozoides. Só que olha só como ele se referia a essas estruturas. Ele chamava tudo de micro-organismo. Por quê? Porque ele estava ampliando inúmeras vezes, tá? Ele estava... Deixa eu vir para cá. Ele estava ampliando inúmeras vezes as imagens que ele estava observando. Como é que ele chamava essas estruturas, microscópios? Animálicos. Ou animálicos, é isso mesmo. Animalecos não. Animálicos. Então, ele via alguma coisa se movimentar, e aí ele começava a ter um monte de animálicos dentro dessas estruturas aí pequenininhas que formam esses seres vivos, tá? E aí ele foi dando os nomes, mas ficou registrado por muito tempo. E aí... ele também ajudou aí nesse processo de compreensão entre a transição aí da abiogênese, que era a forma que eles achavam que surgiu a vida, e a biogênese, tá bom? Então, ele vai dando um subsídio maior, uma força maior para aqueles que acreditavam na biogênese. Professora, mas eu nem sei o que é abiogênese e muito menos biogênese. Calma. A biogênese é uma teoria que existia muitos anos atrás, em que se acreditava que a vida ela surgia espontaneamente, como num passe de mágica. Então, eles achavam que lá de um alagado, onde tivesse lodo, surgiam os patinhos. De umas camisetas sujas com suor, e os grãozinhos poderiam ser produzidos vários ratinhos. Enfim, tá? Escorpiões surgiam das rochas, pássaros surgiam das montanhas, e eles achavam que era isso. Eles não tinham compreensão do desenvolvimento, da forma reprodutiva, de como que era o comportamento desses animais na época, e eles faziam suas especulações com as deduções que eles tinham, tá? Mas ele conseguiu permitir a descoberta desses animálicos, e aí deu muito certo para a sua época, tá bom? Pode me tirar? Também falou sobre as bactérias, tá certo? E vamos continuando, porque tem muita gente aqui na parada. Aí, ó, apesar da descoberta de Leeuwenhoek, foi quem? Quem é esse carinha, prof? Robert Hooke. Não é o Hulk, nem o Hulk magrelo e nem o Hulk, que é lá dos heróis, não, tá? Então, Robert Hooke, em 1665, foi quem descobriu a unidade morfofisiológica dos seres vivos. De quem a senhora está falando? De quem esse cara? O que esse cara descobriu? O que é isso? Olha aqui para mim. Foi Robert Hooke, esse carinha, mulher, presta atenção, esse carinha, lindo, maravilhoso, eu acho muito legal essas cabeleiras, né? Eram perucas, tá? Esse carinha, Robert Hooke, foi quem descobriu essa unidade morfofisiológica. Que unidade é essa? A célula que você e eu temos aos montes dentro do nosso corpo. Então, foi ele quem fez. Como que ele fez isso, professora? Como é que ele descobriu essa unidade? Né? Olha só que interessante na imagem aqui. Olha aqui. Deixa eu vir para cá. Isso, muito bem.
Ele usando essa estrutura, né, rudimentar, mas que é um microscópio monocular, ele colocava os olhinhos dele nessa região aqui, ó, tá? E aí ele colocava os materiais que ele queria observar. E aí ele, curiosamente, pegou uma cortiça, que a gente sabe hoje que é a origem vegetal, é como se fosse a cerne a parte externa do caule de uma planta, e aí e morta, né? Aí ele pegou, tirou, fez uma lasca bem fininha e colocou nesse aparelho, que é o microscópio rudimentar de Robert Hooke. O que ele visualizou? Exatamente essa imagem aqui. A cortiça cortadinha. E ele viu que, eu não sei se dá para dar um zoom. Vou tentar aqui dar um zoom. Será que dá? Não dá. Tá ok. Nessa imagem, o que ele fez? Ele observou pequenas estruturas, como se fossem casinhas, né? Aí eu vou saber desenhar isso não. Assim, mais ou menos isso. Todas juntinhas ali, todas organizadinhas. E aí ele chamou essas pequenas unidades, tão bonitinhas, tão delimitadas, de celas, que posteriormente começou a se chamar células, tá bom? E foi então ele quem descobriu e quem nomeou essa estrutura que nós hoje conhecemos, que é o palco dos processos de metabolismo. Que processos, professora? Tanto a respiração celular, quanto a fotossíntese, quanto a quimiossíntese, quanto a fermentação, tá? Então, são os nossos processos realizados por todos os organismos aí, cada um dentro do seu processo, para poder obter energia. Sem energia, galera, não dá para sobreviver, tá? Não tem como. Perfeito? Podemos adiantar, então? Robert Hooke foi um personagem importante, mas nós temos um outro Robert. Temos outro Robert na parada. Esse tem menos cabelo, né? Mas é Robert também. Quem é ele? Robert Brown. Robert Brown, em 1883, descobriu o núcleo. Presta atenção, Robert Hooke descobriu a célula ou célula, lá no material de cortiça. Agora, o Robert Brown, ele descobriu o núcleo da célula vegetal e, posteriormente, a membrana, esse MPzinho, a membrana plasmática, perfeito? E a parede celular. Porque a célula vegetal, ela tem uma parede, assim como as bactérias, só que as bactérias têm um tipo de substância que é peptídeo glicano, que forma a parede celular das bactérias. A célula vegetal, não, vamos já estudar isso mais para frente, tá? Mas já dando spoiler aqui dessa aula. A membrana plasmática tem uma cobertura externa, que é a parede celular, formada de celulose nos vegetais, especificamente nos vegetais, cuja estrutura nós não conseguimos digerir, tá? Então, vamos lá. Então, ele conseguiu, um descobriu a célula, o outro estudando, fuçando, percebeu na célula vegetal essa estrutura escurecida, né, central, dentro dessa unidade, que aí ele chamou de núcleo, tá bom? E os avanços vão acontecendo até a gente chegar, então, à descoberta de que dentro desses núcleos existem o quê? Existem material genético, que são os responsáveis por transmitir todas as nossas características, as características de cada ser vivo. Professora, então, esses seres vivos que têm esse material genético dentro do seu núcleo, tá? Então, toda célula tem núcleo? Não, a gente vai ver isso. Não são todas as células que têm núcleo, tá bom? E aí, esse material genético, ele vai ser passado quando esse organismo for se reproduzir, certo? E nesse processo de reprodução, esses indivíduos que vão surgir são iguais? Não. Pensa aí na sua família. Você e seus irmãos, vocês são iguais? Não. Vocês têm diferenças, mas são frutos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas então o material genético tem várias informações. Cada gestação vai manifestar uma característica. Por quê? Porque é determinada por um gene, um parzinho de genes. Tá bom? Vamos lá? Agora, qual é a importância, professor? Por que é que eu preciso saber
dessa utilização desse microscópio para encontrar, descobrir todas essas formas de núcleo, de célula, o que isso me infere na minha vida, né? O que isso tem importância. Presta atenção. A partir da descoberta do microscópio, nos possibilitou o estudo desses micro-organismos. Galera, eu e você vivemos num mundo onde eles estão inseridos também. E alguns deles, uma grande parte deles, são patogênicos, causam doenças graves que podem levar à morte. Provocando a morte, já era, né? Então não tem mais para onde correr. Então qual é a melhor forma de você se defender? Conhecendo os seus inimigos, né? Então você vai conhecer os seus inimigos. Então, com essa descoberta, você teve, com a possibilidade da descoberta desses micro-organismos lá no Leuwenhoek, aí a gente tem alguns outros pesquisadores, Francisco Redd, que começaram a questionar, né, Louis Pasteur, que começaram a questionar essa teoria que a gente mencionou ainda agora, que é da biogênica, que a vida pode surgir espontaneamente. Não, eles derrubaram. Louis Pasteur derrubou essa teoria. Não tem como a vida surgir espontaneamente. A vida surge a partir de uma outra estrutura celular ou de uma outra forma de vida. E tudo começa a partir da célula. Pode me jogar aqui, no cantinho? Um dia, eu e você fomos, né, célula, somente. E aí, partes, bem a partes, né? Sua mãe, o gameta do seu pai e sua mãe se juntaram, no caso do meu, pai e minha mãe se juntaram e me formaram. Do encontro do núcleo deles se fundiram, houve a fecundação. E aí, dessa fecundação, surge uma estrutura chamada de zigoto. Um aglomerado de célula. Vai se multiplicando, mitose. O que é isso, professora? Divisão celular, a gente vai estudar. Mitose, até formar cada estrutura do meu corpo. Nós somos um organismo muito complexo, galera. Muito complexo. Tá? Uma falhazinha nessa divisão, nessa formação de um tecido, de um órgão, pode dar uma anomalia, tá bom? Mas, vamos lá então para cá, para a importância. Pode me tirar. Aí a gente tem também a diferenciação dos micro-organismos patogênicos e benéficos. Então, aqueles que vão nos ajudar. As bactérias, hoje em dia, utilizadas na biologia molecular, elas ajudam muito em terapias gênicas, no processo de recombinação gênica, e tem muitos avanços acontecendo em relação a isso. Então, elas não são só causadoras do mal, não. Elas também podem ser estudadas, podem nos ajudar, tá? A produzir vacinas, enfim, tá bom? A constatação da presença de células em vários organismos uni- ou pluricelulares, ou seja, nós verificamos que existem organismos unicelulares com uma única célula. Quem são eles, professoras? Os chamados procariontes, as bactérias, as cianobactérias e as arcobactérias. Por que procariontes? Porque elas apresentam uma célula sem núcleo, resumidamente, sem núcleo, tá bom? E aí a gente tem também os eucariontes, que aí você vai incluir tanto seres unicelulares quanto pluricelulares. Quem são eles, professora? Protozoários, os fungos, os vegetais e os animais. Então, nós somos eucariontes, somos seres com várias células, chamados de pluri, ou pode ser chamados de multicelulares também, tá bom? O que mais a gente tem aqui? A teoria celular, formada por Matthias Jacob, Schleiden e Theodor Schwann, que era zoólogo. Um descobriu como ele era zoólogo, estava trabalhando com células animais. O outro, Schleiden, botânico, trabalhou com células vegetais e eles formularam a teoria, juntamente com o médico alemão Virchow, que disse que toda a célula, então, tanto de animal quanto vegetal, se divide. E aí eles formularam a teoria, que resumidamente diz o seguinte: todos os seres vivos são formados por células, sendo elas a unidade estrutural dos seres vivos. As células surgem sempre de outras células, que foi o que Virchow apregoou e descobriu. E a célula é a menor unidade morfofuncional dos seres vivos, na qual ocorrem as diversas transformações químicas. Galera, essas três são as bases, os pilares dessa teoria celular. Pode me botar aqui? E
A partir desse momento, com a teoria celular, a gente tem um avanço muito grande no mundo científico e a gente vai percorrer ainda essas trilhagens juntos aqui na aula de ciências. Um forte abraço para você. Tchau!